tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Ciqueton, né? Veja, o Nando Moura falou aquele monte de besteira lá dele quanto à questão de sermões de padres da Igreja Católica, certo? E eu falei o seguinte, que a única coisa em que os pastores evangélicos no Brasil são melhores a única coisa em que eles são melhores é a sua retórica, certo? Mas não estou dizendo que eles sejam bons. Aliás, tem dois canais que eu peço que todos vocês se inscrevam neles, certo? Todos vocês têm que se inscrever nesses canais. Eu vou mandar o link deles aqui na descrição, que fazem um trabalho muito bom de mostrar as bizarrices que existem, certo? Nos sermões de pastores evangélicos. São o canal do Cris Macabeus e o canal do Robson 2.0. Eu peço que todos vocês se inscrevam nos dois links deles, que estão aqui na descrição, certo? O canal do Cris Macabeus e o canal do Robson 2.0. Vejam, o que acontece é o seguinte. Os sermões de padres católicos no Brasil são sermões que, em primeiro lugar, quando não são heterodoxos, certo? Quando eles não são heterodoxos, eles são sermões de retórica frágil. São sermões de retórica medíocre. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque como o Brasil é um país onde a educação liberal foi eliminada, a educação liberal e qualquer resquício de educação séria foi eliminada muito cedo com a expulsão do Marquês de Pombal, você não tem no currículo brasileiro nenhum incentivo ao estudo da retórica. Retórica é algo que é considerado besteira. Inclusive nas profissões onde normalmente seria de se esperar que houvesse um grande domínio da pregação, como é o caso do clero e também outras faculdades oratórias, né? O advogado no Brasil, ele não estuda retórica de jeito nenhum, não faz a menor ideia do que seja isso. Então você tem advogados que não conseguem fazer um discurso, que não conseguem argumentar de jeito nenhum, certo? E isso é um problema muito sério, porque é algo que na educação tradicional brasileira você não encontra mais, já em 200 anos. E no caso da formação clerical brasileira, você tem um agravante que é o seguinte: com a saída dos jesuítas, a formação clerical brasileira tornou-se muito precária. E como o imperador Dom Pedro II restringiu muito severamente as ordens religiosas, tudo ficou a cargo de um clero diocesano em grande parte inapto. O que aliviou isso foi a chegada de religiosos estrangeiros depois da República, especialmente redentoristas e jesuítas. Em regra, os bons seminários do Brasil eram os de redentoristas e jesuítas, ou os que tinham mestres redentoristas e jesuítas, ou mestres de formação redentorista ou de formação jesuíta. Só que, depois do Concílio Vaticano II, a teologia da libertação, a implantação do Vaticano II no Brasil foi uma loucura. Foi uma loucura completa.
canonização do Vaticano II no mundo foi uma loucura completa, mas no Brasil foi uma loucura assim completa. E é algo que é pouco estudado. Agora que estão começando a ser escritas teses sobre isso, e as teses de que me falaram, porque eu não li ainda, certo? Foram um negócio arrasador. Foram um negócio arrasador. Por exemplo, as teses que me mandaram falam de orgias de padres, padres ficando loucos, seminaristas ficando loucos. E o seminário, nesse processo, foi uma das instituições mais avacalhadas. Certo? O seminário que era uma instituição que já tinha as suas deformidades no Brasil. Foi uma das instituições mais destruídas. De uma maneira que o clero brasileiro, além de perder, o clero católico brasileiro, além de perder, digamos assim, além de nunca ter tido uma boa retórica, perdeu o conteúdo. Além de nunca ter tido uma boa forma, perdeu também o conteúdo que tinha. Perdeu o conteúdo que podia sanar um pouco essa pouca retórica. Certo? Que o nível dos seminários no Brasil é baixo. O Brasil, você tem muitos padres que são monoglotas, que só sabem português. Isso é uma coisa que é surreal, é uma coisa que no resto do mundo é surreal. Aliás, o Brasil é um país que sempre teve poucas vocações sacerdotais. É o país do mundo que tem, até onde eu saiba, menos padres per capita, menos até que pastores. O resultado é que, em termos de pregação e de ensino, e o clero brasileiro nunca ensinou muito para os seus fiéis, você tem uma defasagem completa. E nisso, os pastores evangélicos, na questão de retórica, eles é a única coisa em que o protestantismo brasileiro, em termos puramente retóricos, é melhor que o catolicismo. Por quê? Porque em grande parte os pastores protestantes brasileiros aprenderam essas técnicas retóricas, ou que viram dos Estados Unidos, né? Ou essas técnicas retóricas que eles viram dos Estados Unidos, que foi a única coisa que os pastores americanos ensinaram para os brasileiros no seminário, e nisso eles fizeram um grande trabalho. Essas técnicas de retórica que vêm já do Jonathan Edwards, né, dos vários avivamentos americanos. E só que foi essa retórica da esterilização, né, essa manipulação da voz, etc. É em torno disso que gira o protestantismo brasileiro. Porque conteúdo mesmo ele não tem. Conteúdo mesmo o protestantismo não tem. O canal do Robson e o canal do Cris, cujos links estão aqui na descrição, mostram que tipo de coisa se vê nas pregações protestantes brasileiras. Eu mesmo já vi pregações protestantes horripilantes. Havia um pastor vizinho da minha casa, certo? Porque o protestantismo brasileiro ele tem um seguinte detalhe. Ele usa, na sua falta de conteúdo completa, ele usa como estratégia contra o catolicismo, já que os pastores protestantes não têm conteúdo e a formação deles é uma formação mínima, tudo se limita, todo o aprendizado deles se limita a mimesis da retórica, dessa retórica histérica do pregador americano. Eles enchem os sermões de mentira e de uma falta de conteúdo absurda. Por exemplo, já vi um sermão de um pastor protestante em que ele nos trazia a seguinte informação. Meu pai se lembra bem, né? Ele era vizinho lá de casa. Eu peço desculpa a você se... Eu já morei em muitas casas, então não tem nem como saber. Ele dizia o seguinte, que entre os católicos não tem crianças doentes. Já é uma coisa muito estranha. Por quê? Porque eles matam.
Já vi um pastor, já presenciei um pastor dizendo isso. Meu pai já presenciou um pastor, um pastor de igreja protestante tradicional, que ele, no meio do sermão, estava vagando pela nave da igreja, né? E gritando: capeta! Eu sei que você está aí! Eu sei que você está aí! Ele estava procurando o capeta no meio da assembleia. Isso, o pastor de uma igreja, certo? Séria, igreja mainline, certo? Igreja que em tese é séria. Mas assim, conteúdo você não tem nem nas igrejas ditas sérias. Vejam, por exemplo, Augusto Nicodemos, né? Que é em tese o pastor da igreja mais séria do Brasil, que é a presbiteriana, e considerado um intelectual. Ele fala o seguinte, coisas como que no catolicismo, o purgatório é o lugar para onde vão os católicos que morrem em pecado mortal. Ou seja, a falta de conteúdo. Aí, o Papa, ele é infalível quando se pronuncia ex cátedra. E o que é isso? É porque é quando ele se senta na sua cadeira. Os caras não conseguem compreender a figura de linguagem. E esse é o intelectual do protestantismo brasileiro. Aliás, verdade seja dita, certo? Um pastor, digam o que quiserem dele, mas que ele tem pregações que são muito agradáveis de se ouvir, é algo que até os próprios protestantes vão ficar com raiva de mim por eu dizer isso, certo? Mas por incrível que pareça, dos pastores, desses pastores mais famosos, o que tem algum conteúdo é o R.R. Soares, né? Tem sermões do R.R. Soares que são sermões muito bons. Até os próprios evangélicos acho que vão ficar com raiva de mim por eu dizer isso, por eu elogiar o R.R. Soares, né? Por exemplo, ele já viu um sermão do R.R. Soares ele explicando o que é o panteísmo e o panenteísmo. Agora, o problema é o seguinte, é que ele é um sujeito que é impossível de se levar a sério, né? Por vários motivos. Mas, em regra, esse é o fenômeno em questão. Eu peço que todos vocês se inscrevam no canal do Cris e no canal do Robson, porque eles tratam muito dessa questão das pregações protestantes no Brasil. Estão entre os melhores canais católicos do YouTube. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.